Olá, eu queria saudar a todas e a todos, dizer da minha satisfação de estar aqui falando para a Comissão de Cultura e Eventos da OAB. Queria agradecer o convite, especialmente ao Dr. Rogério Cury, que me deu a honra de poder falar alguma coisa, de estar aqui presente, falando um pouquinho sobre um tema do processo penal. O tema que foi escolhido para eu falar um pouquinho com vocês é um tema da maior importância, especialmente para os advogados que atuam na área criminal, especialmente para aqueles que estão começando, precisam muito conhecer a fundo este tema, porque ele é fundamental para o exercício do direito de defesa, para que o direito de defesa seja exercido em toda a amplitude que é necessária. É o princípio da correlação. Princípio da correlação. Eu diria que é uma das maiores garantias que o réu tem no processo penal é a observância deste princípio. O que vem a ser a correlação? Né? Eu vou pôr aqui vou compartilhar com vocês um quadro, né? Para que nós possamos entender bem. Né? Correlação, como está dito aí, deixa eu só ampliar aqui a coisa, acho que vocês estão vendo. Correlação é a adequação entre os fatos narrados na inicial e os fatos da condenação, nada mais do que isso. Vejam, quando a acusação é feita, quando a acusação é formalizada, seja pelo Ministério Público na ação penal pública, através da denúncia, seja pela vítima ou seu representante legal na ação penal privada, através da queixa, essa petição inicial, denúncia ou queixa, ela narra determinados fatos típicos, antijurídicos, etc. Ela tem uma descrição de fatos. Muito bem, eu estou chamando estes fatos de fatos da inicial. Vocês têm aqui fatos da inicial. É direito do réu uma inicial bem feita. O réu tem direito, a defesa tem direito de que essa inicial efetivamente descreva esses fatos de forma a possibilitar o direito de defesa. Imaginem os colegas, que eu acusasse alguém, eu fosse promotor, eu fui promotor, mas vamos supor que eu acusasse alguém e dissesse assim, defenda-se de um crime. É possível alguém se defender de uma acusação desta forma, genérica deste jeito? Defenda-se de um crime? É claro que não. A reação natural da pessoa vai se dizer qual crime. Se eu disser a ela, defenda-se de um roubo, por exemplo, melhorou um pouquinho. Ele sabe que ele não tem que se defender de furto, ele não sabe que ele não tem que se defender de estelionato, que ele não tem que se defender de homicídio, de estupro. Delimitou um pouco a acusação, estabeleceu algum limite, mas ainda é impossível. Ele vai me perguntar, de que roubo estou sendo acusado? Mas se eu disser a ele, olha, eu te acuso do roubo acontecido no dia tal, às tantas horas, contra a vítima tal, em que foi usado tal instrumento, que foi subtraída tal coisa, agora sim. Agora é possível eu exercer o direito de defesa. Por isso que nós dizemos que no processo penal, a defesa é ampla. A defesa pode alegar o que quiser em favor do réu, mas a acusação é limitada. A denúncia ou a queixa delimitam a acusação. O réu, essa é a ideia da correlação. Aqueles fatos da petição inicial estabelecem o contorno, o limite da acusação, para que o réu possa se defender. Ele sabe, ao ler a inicial, ou o advogado dele sabe, o defensor sabe, que o cliente, o réu, só pode ser condenado por aqueles fatos, não poderá ser condenado por nenhum outro fato. Então, a denúncia e a queixa bem feitas, que delimitem devidamente a acusação, são o maior direito, a maior garantia da defesa. Porque é isso que torna possível o exercício do direito de defesa. Não é possível defender-se de uma acusação genérica e ilimitada. É possível defender-se de uma acusação limitada. A defesa é ampla. O MP, quando denuncia, a vítima, quando oferece a queixa, crime, eles sabem o que eles estão alegando, mas eles não sabem o que a defesa vai alegar. A defesa pode alegar, negar autoria, alegar excludentes de licitude, excludente de culpabilidade, o que for.
É ampla a defesa. Muito bem. Quando a acusação, então, formula a sua petição inicial, denúncia ou queixa, ela descreve determinados fatos. Além de descrever os fatos, ela atribui a estes fatos, obrigatoriamente, ela atribui a estes fatos uma capitulação jurídica. Vocês têm aqui fatos da inicial e capitulação jurídica. O que vem a ser essa capitulação jurídica ou classificação jurídica? É a indicação do tipo penal que descreve esta conduta. Qual o dispositivo da lei penal tipifica esta conduta? E eu dou um exemplo bem simples para nós compreendermos isso facilmente. Suponham vocês que a inicial denúncia descreva o seguinte fato: a vítima caminhava pela calçada, quando o acusado se aproximou dela, colocou a mão no bolso dela, puxou a carteira e saiu correndo. Essa é a descrição do fato. Em seguida, o promotor vai fazer uma capitulação jurídica. Ele vai dizer, provavelmente ele vai dizer isto: isto posto, denuncio tal pessoa como incursa no artigo 155 caput do Código Penal, que é o crime de furto. Esta é a capitulação jurídica. É a indicação do tipo penal que tipifica, né, da norma penal que tipifica aquela conduta. Muito bem. Inicia-se a ação penal e a vai ser produzida. O juiz vai ser ouvida, por exemplo, a vítima vai dizer, olha, para ficar no exemplo simples que eu dei, a vítima vai dizer, olha, eu estava andando pela calçada, eu senti alguma coisa no meu bolso, quando eu vi essa pessoa que eu estou reconhecendo, eu vi essa pessoa com a minha carteira na mão sair correndo. A vítima está narrando determinados fatos. Uma testemunha, por exemplo, vai dizer, olha, eu estava do outro lado da rua, eu vi a vítima caminhando, vi essa pessoa que eu estou reconhecendo se aproximar dela, colocar a mão no bolso dela, pegar a carteira e sair correndo. O policial vai ser ouvido, vai dizer, não, eu ouvi a vítima gritando desesperada, pega ladrão! Corri atrás deste cidadão, prendi ele em flagrante na posse da carteira da vítima. Então, a prova vai nos trazer determinados fatos, a prova vai nos narrar determinados fatos. É claro que, se os fatos da prova coincidirem com os fatos da inicial, se os fatos da prova confirmarem os fatos narrados na petição inicial, a sentença será condenatória. Haverá condenação. Os fatos da inicial estão confirmados pelos fatos da prova, são os mesmos fatos da prova. O juiz, na sua sentença, vai dizer que está condenando o réu por determinados fatos. O juiz dirá na sentença, ficou provado que aquela pessoa, a vítima, estava caminhando pela rua, quando o réu se aproximou, colocou a mão no bolso dela, puxou a carteira e saiu correndo. Esses fatos pelos quais o réu será condenado, eu estou chamando de fatos da condenação. A sentença também fará uma capitulação jurídica. O juiz, no final, se condenar o réu, vai dizer, isto posto, condena o réu como incurso no artigo 155 caput do Código Penal, que é o crime de furto. Muito bem. Em que consiste a correlação? A correlação consiste na identidade, na adequação entre os fatos da inicial e os fatos da condenação. O réu é acusado de determinados fatos. Ele só pode ser condenado por aqueles fatos. Se o juiz condenasse ele por um fato não narrado na inicial, o juiz estaria julgando além do pedido. O réu estaria sendo condenado por algo de que ele não teve a oportunidade de se defender. Agora notem. A adequação, obrigatoriamente, é entre fatos, não necessariamente entre capitulação jurídica. Em outras palavras, nós vamos ver isso agora. O juiz, na sentença, poderá dar uma classificação, uma capitulação jurídica a esses mesmos fatos diversa. Nós vamos ver em seguida. Tá ok? Então, é garantia da defesa. O réu, lendo a denúncia ou a queixa, ele sabe que ele pode ser condenado por aqueles fatos e só por aqueles fatos, nada do que não esteja lá.
existem situações em que pode não haver uma adequação entre os fatos da prova e os fatos da inicial. Pode acontecer de a prova trazer fatos novos, fatos não narrados na inicial. Suponham vocês, ainda com o mesmo exemplo que eu dei, que a denúncia descreva aquela cena da vítima caminhando na via pública, o réu colocando a mão no bolso dela, puxando a carteira e fugindo. E capitula como furto. Mas suponham vocês que, na audiência, a vítima é indagada sobre o que aconteceu e ela diz, olha, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava caminhando, de fato, na calçada, quando o réu me agarrou, me deu uma gravata, eu me debatia e ele me segurava. Enquanto eu me debatia, ele me subtraiu a carteira e saiu correndo. Vejam, nesta hipótese nova que eu estou trazendo, eu agora tenho uma inadequação. Não há uma unidade, não há uma conformidade entre os fatos da prova e os fatos da inicial. Porque a prova trouxe um fato novo, não narrado na inicial. Não narrado na inicial. Que fato é esse? É o emprego de violência. É o emprego de violência. A inicial não narrava isso. Vejam, não se trata de uma desconformidade simplesmente entre capitulação jurídica, furto e roubo. Aqui eu tenho um fato novo. Se o juiz, ao condenar, condenasse o réu, simplesmente condenasse o réu pela subtração com violência, ele estaria violando o princípio da correlação. Ele estaria surpreendendo a defesa. Porque a defesa não teve oportunidade de se exercer em relação ao emprego de violência, que não estava narrado na inicial. Isso violaria o princípio da correlação. Muito bem. Então, eu tenho obrigatoriamente uma adequação, uma identidade entre fatos da inicial e fatos da condenação. Mas essa identidade não é necessariamente entre capitulações jurídicas. Vamos pegar uma situação em que o mesmo fato tem, conforme a corrente que se adote, capitulações jurídicas diferentes. Vamos pegar, por exemplo, aquela questão da trombada, do trombadinha. O trombada que dá só uma encostão na vítima para subtrair a bolsa dela, por exemplo. Ou então, o furto de corrente no pescoço. A vítima está andando na rua com uma corrente no pescoço, o agente puxa a corrente e até deixa um pequeno ferimento no pescoço da vítima. Isso configura, essas condutas, a trombada, a subtração da corrente que deixa um pequeno ferimento, configura furto ou configura roubo? Existem duas correntes a respeito disso. Existe uma corrente no sentido de que é roubo, existe uma corrente no sentido de que é furto. Suponham vocês que o promotor narre estes fatos, um destes fatos, ou a trombada, ou a subtração da corrente, e na capitulação jurídica ele capitule este fato como furto. Isto posto, denuncio o réu como incusto no artigo 155 caput do Código Penal. A prova confirma os fatos, a prova traz os mesmos fatos, o juiz condena o réu pelos mesmos fatos. Ficou provado que o réu se aproximou da vítima, deu uma trombada para puxar a bolsa, ou puxou a corrente e feriu o pescoço da vítima. Mas o juiz, na capitulação jurídica, diz: isto posto, condena o réu pelo crime de roubo, porque houve emprego de violência. Haveria nisso uma ofensa ao princípio da correlação? Não. Nenhuma ofensa ao princípio da correlação. Por quê? Porque o réu se defende dos fatos narrados na inicial e não da capitulação jurídica que o autor da ação emprestou a esses fatos, porque a capitulação jurídica é provisória. O juiz, na sentença, pode modificar. E se o juiz não modificar, até o tribunal, julgando o recurso, pode mudar a capitulação jurídica. O réu não se defende de capitulação jurídica, o réu se defende de fatos. Então,
Uma coisa é mudança de capitulação jurídica. Isso pode ser feito. Outra coisa é alteração de fatos da condenação. O réu ser condenado por fatos que não estavam narrados na inicial. Aí não é possível. Se fosse simplesmente assim, haveria violação ao princípio da correlação. A defesa, como eu disse, seria pega de surpresa. O réu estaria sendo condenado por fatos de que ele não teve a oportunidade de se defender. Então, eu estou colocando duas situações. Uma situação de alteração de mera capitulação jurídica e uma situação de, como no exemplo da trombada ou de puxar a corrente, e uma outra situação de mudança dos fatos, como no exemplo da acusação de subtração sem violência, quando a vítima vem e diz, não, houve violência, eu tomei a gravata, e aí eu tenho uma alteração de fatos. Como é que se resolvem essas duas situações? A primeira delas, a situação em que eu tenho mera alteração de capitulação jurídica, ela recebe o nome de emendatio libelli, vocês têm aí na tela, e ela está prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal. A emendatio libelli significa correção, emenda, correção do libelo. O libelo aqui é no sentido de petição inicial. Correção da petição inicial. Como está escrito, é uma hipótese de inadequação entre capitulação jurídica contida na inicial e capitulação jurídica pela qual o réu vai ser condenado na sentença. O artigo 383 diz assim, o juiz pode dar aos fatos narrados na inicial uma capitulação jurídica diversa, mesmo que tenha que impor pena mais elevada. Foi a hipótese em que a inicial narrava a subtração com violência, puxando a corrente ou dando a trombada, e capitulava como furto, mas o juiz entendeu que aqueles mesmos fatos configuram roubo. Podia o juiz condenar por outro crime, por outra capitulação jurídica, ainda que essa capitulação jurídica importasse num crime com pena mais elevada? Sim, é expresso no artigo 383. Agora vamos prosseguir no que está escrito. Não há divergência entre os fatos da inicial e os fatos da prova. São os mesmos. Solução. O juiz pode dar nova capitulação jurídica, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. É o exemplo do furto, da subtração da corrente, que fere a vítima, ou da trombada, em que há divergência se isso configura roubo ou se configura furto. Muito bem. Essa é uma solução, é uma hipótese mais simples. O juiz corrige a capitulação jurídica da inicial, que era provisória, era corrigível. Todos sabem que isso pode ser corrigido. A situação se complica na outra hipótese. Naquela hipótese em que a prova traz fatos novos em relação àquilo que estava narrado na petição inicial. Como no exemplo que eu dei, em que a inicial narrava uma subtração sem violência, e a vítima diz, não, ele me deu uma gravata, ele empregou violência. A solução para isso está no artigo 384, é a hipótese de mutatio libelli. Mutatio libelli significa mudança da petição inicial. É uma hipótese como está escrito, é uma hipótese de desconformidade entre o fato da inicial e o fato da prova. Ou seja, a prova trouxe fatos que não estavam narrados na inicial. E aí, então, surge uma impossibilidade de condenação pelo novo fato sem aditamento à inicial. O réu não pode ser condenado por este fato novo porque não estava na denúncia ou na queixa, ele não se defendeu deste fato. Então, quando surge um fato novo, é preciso que o MP peça vista, tome esta iniciativa de fazer um acréscimo, fazer um aditamento inicial, para incluir na acusação o fato novo trazido pela prova. E aí há todo um procedimento a ser adotado. É o artigo 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, mas não é mera definição, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, quer dizer, algo novo, algo que não estava contido na denúncia, o MP deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. Então, o MP pede vista,
tem 5 dias para fazer o aditamento e incluir o fato novo. Agora a acusação passa a ser daquele fato novo, mas o réu ainda não pode ser simplesmente condenado por isso. O juiz é obrigado a verificar se recebe ou rejeita o aditamento. Se o juiz receber o aditamento, com esse aditamento o MP pode arrolar até 3 novas testemunhas. Se o juiz receber o aditamento, dará vista à defesa para se manifestar no prazo de 5 dias, podendo arrolar 3 novas testemunhas. Em seguida, o juiz vai ouvir essas testemunhas, produzir esta prova, vai reinterrogar o réu, porque agora há uma nova acusação, o réu tem que ser interrogado a respeito disso. E aí sim, né, depois que o exercício do direito de defesa foi garantido em relação a esse novo fato, aí sim o juiz vai poder condenar o réu por este novo fato. Então, vejam a diferença das duas hipóteses. Emendatio libelli, que é uma simples correção de capitulação jurídica, que é possível ser feita em qualquer instância. Immutatio libelli, que é uma correção de fatos, é um acréscimo de fatos novos à acusação que não estavam na acusação original. Para arrematar isto, há uma questão que é interessante. Muito bem, o MP muitas vezes, por exemplo, vamos supor que o MP capitule um determinado fato, de uma forma, ele narra o fato na denúncia, e ele dá a esse fato uma capitulação jurídica. Como eu disse, essa capitulação jurídica é provisória, ela pode ser alterada a qualquer tempo, né? Tanto pelo juiz em primeiro grau, como o tribunal em segundo grau, julgando o recurso. Mas aí vem a pergunta, quer dizer que essa capitulação é inútil? A capitulação jurídica contida na inicial poderia ser omitida? Ela é inútil? Não, ela não é inútil. Essa capitulação provisória, ela é levada em consideração, por exemplo, para definir se a infração é ou não de menor potencial ofensivo, se a competência é ou não do juizado especial criminal, por exemplo. Então, com base na capitulação provisória, o réu pode estar sendo... Se houver um excesso de capitulação, vamos supor que a conduta efetivamente, realmente configura uma infração de menor potencial ofensivo. E o promotor, na capitulação jurídica, colocou um crime mais grave, um crime que não é infração de menor potencial ofensivo. Nesse caso, a capitulação jurídica importa para a defesa, porque o réu pode estar sendo privado de transação penal, ou então ele pode estar sendo privado de acordo de não persecução penal, ele pode estar sendo privado de benefícios. Vamos supor que o promotor capitulou aquela conduta como um crime que não admita o acordo de não persecução penal, ou um crime que não admita a transação penal, não seja até a competência do GCRIM pode estar prejudicada por uma capitulação jurídica, embora provisória, mal feita. Como é que se corrige isto, né? Nessa hipótese de excesso de capitulação jurídica, nada impede que o juiz, ao receber a denúncia, faça desde logo a adequação da capitulação jurídica, para garantir que aquele réu, desde o princípio, possa receber benefícios condizentes com a capitulação jurídica adequada. Não sei se perceberam, é uma hipótese excepcional. Normalmente, o juiz não pode mudar a capitulação jurídica no momento do recebimento da inicial. O juiz, normalmente, irá mudar a capitulação jurídica, se for o caso, no momento da sentença. Mas, quando houver um excesso de capitulação jurídica evidente, desde logo, excesso esse que priva o réu de benefícios como transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, nada impede que o juiz, e o juiz deve fazer isso, ao receber a inicial, desde logo assim, receba a inicial como acusação de tal crime, adequando a capitulação jurídica e assim não privando o réu de benefícios. E caso o juiz não faça isto, nada impede que a defesa impetre um habeas corpus ao tribunal, pedindo a adequação da capitulação jurídica para que o réu não fique privado desses benefícios. É verdade que essa adequação só será necessária quando o excesso de capitulação jurídica privar o réu de benefício. Se a mudança de capitulação jurídica
for indiferente em relação a benefícios, não será preciso, não fará diferença para a defesa a capitulação jurídica, porque ela sabe que poderá o juiz fazer a alteração da capitulação jurídica mais tarde. E, finalmente, né, para encerrarmos nossa conversa de hoje, né, sobre a questão da emendatio libelli, da mutatio libelli. E, finalmente, havendo a emendatio libelli, se a nova definição que a sentença vai dar for de um crime, uma nova capitulação jurídica, que permite, na sentença, o juiz fizer uma capitulação nova que permita ao réu obter a suspensão condicional do processo, a transação penal, o juiz deve mandar ao MP para que o MP se manifeste a esse respeito, né? A respeito da possibilidade de transação penal, a respeito da possibilidade de suspensão condicional do processo. Muito bem, meus amigos, eu espero, minhas amigas e meus amigos, eu espero ter sido de alguma utilidade, espero que possam ter tirado algum proveito desse nosso encontro, dessa nossa reflexão, ainda que curta, mas sobre um ponto de tamanha importância para o bom exercício do direito de defesa no nosso processo penal. Eu agradeço mais uma vez à Comissão de Cultura e Eventos da OAB, ao professor Rogério Cury, e me ponho à disposição de todos. Foi uma grande honra. Muito obrigado.